Nós estamos nesse mês de janeiro, uma série de mensagens enfrentando situações inesperadas. O pastor Carlos perguntou, mas tem a ver o que você está... o tema com os textos, né, que eu coloquei? Na semana passada nós falamos sobre Simão, o Cirineu, que ele enfrentou ali aquela situação que ele não esperava. É nesse sentido que eu quero chamar a atenção da igreja. As situações que nós não esperamos. E ele estava ali em Jerusalém por causa da Páscoa, para festejar, e de repente Jesus estava carregando a cruz para ser crucificado. E o que acontece, relembrando o que eu falei semana passada, o soldado romano olha para ele, um africano, um judeu africano, e diz: você aí, carrega a cruz de Jesus. E agora, o que fazer? É claro que diante do império, ou de um soldado do império, ele não poderia negar, porque senão ele apanharia, seria preso, alguma coisa assim. Mas foi uma situação inesperada. E hoje nós vamos falar sobre Paulo e Silas na prisão. Outra situação que eles não esperavam. Atos capítulo 16. Eu vou ler do verso 25 ao 32. Aliás, 33. Melhor, 34, desculpa, gente. 25 ao 34. Pela meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, enquanto os presos os escutavam. E de repente houve um tão grande terremoto que foram abalados os alicerces do cárcere, e logo se abriram todas as portas e foram soltos os grilhões de todos. Ora, o carcereiro, tendo acordado e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz, dizendo: não te faças nenhum mal, porque todos aqui estamos. E tendo ele pedido luz, saltou dentro e, todo trêmulo, se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário fazer para me salvar? E responderam eles: crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. E então lhe pregaram a palavra de Deus e todos os que estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo, naquela mesma hora, naquela mesma noite, lavou-lhes as feridas e logo foi batizado, ele e todos os seus. Até aqui tá bom. Vamos orar mais uma vez, vamos falar com o Pai, como sempre fazemos, antes da palavra. Soberano Deus, eterno Pai, mais uma vez nós nos colocamos em Tua santa presença. Queremos dizer que o Teu nome é santo, que o Teu nome é digno, é reverenciado, é honrado. Nós queremos, Pai, queremos ouvir aquilo que o Teu Espírito Santo tem para falar conosco hoje. Somos homens, somos falhos, pecadores, mas a Tua palavra diz que o Senhor nos justificou, que o Senhor nos salvou, que o Senhor nos glorificará. Obrigado a Deus, porque nessa caminhada pelo caminho estreito, o Senhor tem sido o nosso consolador. O Teu Espírito Santo tem nos ajudado, tem estado conosco, tem falado conosco, tem nos instruído. Obrigado, Senhor, por este lugar, por esta igreja, por cada pessoa que está aqui hoje. E aqueles que não puderam vir, Senhor, que o Senhor esteja visitando agora, com o Teu olhar de amor, com as Tuas palavras que trazem vida.
em nome de Jesus, que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam gratas diante de Ti. Amém e amém. Eu vou permanecer aqui no capítulo 16, porque tem itens importantes, questões importantes aqui, para que nós venhamos a falar um pouco sobre o texto, né, que nós colocamos aqui, o texto principal, o tema principal ali, que é a prisão dos apóstolos do Senhor. O chamado de Paulo é algo muito interessante, porque eu vejo o apóstolo Paulo, que o Tino citou aqui agora, como um servo escolhido por Deus. E é uma questão complexa, porque para quem estava com ele naquele tempo, e para quem lê a história do apóstolo Paulo, é algo assim maravilhoso. Como eu enxergo, queridos, o livro de Atos, como eu vejo, e eu sei que muitas pessoas também enxergam assim, veem dessa forma. Se vocês analisarem desde o começo, Jesus dá uma ordem para a igreja, para os irmãos que estavam ali. Porque o que estava acontecendo? Eles estavam, a partir dos discípulos, no final do Evangelho de João, do início do livro de Atos, o que estava acontecendo? Eles estavam sem direção, estavam perdidos. Mesmo Jesus ressurreto, tendo aparecido para os apóstolos, mesmo Jesus tendo aparecido para a igreja que estava lá, reunida no Monte das Oliveiras, a igreja estava ali, Jesus aparece, vai até o lugar que eles estavam e dá ali algumas ordens. Olha, fiquem em Jerusalém, vocês serão revestidos do alto. Jesus prometera isso e cumpriu essa promessa logo no início do livro de Atos. Atos capítulo 2, nós vemos ali que eles estavam ali cumprindo uma ordem de Jesus, estavam reunidos num cenáculo, num salão, provavelmente desse tamanho aqui, e de repente o Espírito Santo desceu, como Lucas escreveu no livro de Atos, e algo sobrenatural aconteceu. Eles começaram a falar em línguas estrangeiras que eles não conheciam. Há uma confusão principalmente entre os pentecostais, porque muitos pentecostais acham que eles falaram ali línguas estranhas, línguas dos anjos, como o apóstolo Paulo explica lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, 13, 14, 15, dando uma explicação no significado dos dons. Em Atos capítulo 2 foi diferente. Jesus, o Espírito Santo, capacitou aqueles irmãos para que eles falassem em línguas estrangeiras, porque exatamente por causa de uma festa, a festa do Pentecostes, que lá no Antigo Testamento vocês vão ver o Senhor dando ordens para que se comemorasse essa festa, as celebrações do povo judeu. E a festa de Pentecostes significava a festa das colheitas. Eles trariam as primícias das colheitas e entregariam no templo, para que o templo pudesse ajudar outras pessoas, e também os sacerdotes, os levitas. E eles estavam ali por causa da festa, muitos judeus, muitos estrangeiros. E por causa do exílio, e em vários momentos da história de Israel, a história e a religião judaica, ela esfriava, vamos colocar essa palavra de uma certa forma, e Deus estava sempre chamando, Deus estava sempre preparando um povo para que não deixasse as pessoas se afastarem. E as festas eram exatamente para isso, para que as pessoas se unissem em volta daquele memorial, Páscoa, Pentecostes, festa dos tabernáculos e outras festas dos judeus. E eles estavam ali, e muitos estrangeiros, muitos judeus de outros lugares. E quando eles ouviram aquele barulho, eles começaram a falar em outras línguas, pregando o Evangelho. Eles subiram até aquele lugar, olharam, e alguns pensaram: será que estão bêbados? O que está acontecendo? Que coisa estranha. E aí o outro fala assim: não, 9 horas da manhã não tem como estar bêbado, só o viciado mesmo, né?
9 horas da manhã não, é que eles estão sendo usados por Deus, e eles começaram a entender, os irmãos que estavam ali começaram a entender o Evangelho na sua própria língua. E a partir de Atos capítulo 2, o texto vai dizer, na continuação, que Pedro aproveita ali aquela oportunidade, cheio do Espírito Santo, começa a pregar a palavra de Deus, citando o Antigo Testamento em detalhes, dizendo e mostrando para as pessoas: olha aqui, olha, o Cristo que eu estou pregando a vocês está aqui, ó. Isaías falou dele, Joel falou dele, Oséias falou dele, é o Jesus que eu estou apresentando a vocês, o Filho de Deus que foi morto pelos judeus e pelos romanos. E a partir de então, queridos, o Espírito Santo começa a agir na vida das pessoas de uma forma impressionante. Impressionante. Você vai ver no capítulo 10, Pedro pregando a palavra, e as pessoas antes do batismo, antes de descer as águas, elas recebiam o Espírito Santo, elas falavam em outras línguas. Aí sim, pode ser língua dos anjos. E como a gente percebe no livro de Atos, eu vou falar aqui como homem, como humano, né? Deus colocou os olhos em Pedro. Vou falar como humano. É lógico que Deus não vê dessa forma, mas eu vou falar como humano. Eu coloquei, vamos colocar na primeira pessoa, eu coloquei os olhos em Pedro aqui nos primeiros capítulos de Atos, e eu comecei a ver um Pedro que num primeiro momento foi forte, mas depois começou a vacilar. Depois a religiosidade judaica, mesmo tendo andado com Jesus, mesmo tendo visto as maravilhas que o Espírito Santo de Deus estava fazendo, ele ainda ficava vacilando entre o judaísmo e as questões que Jesus houvera colocado. E eu, como humano, como eu vejo? O Senhor pegando Pedro e deixando ele em uma certa região, trabalhando ali numa certa região, e a partir do capítulo 9, é como se o Senhor chamasse o apóstolo Paulo. Vem cá, Paulo, agora é com você. Por quê? Você fala muitas línguas, conhece bem o latim, conhece bem o grego, e principalmente conhece o hebraico, o Antigo Testamento, como poucos. Você tem cidadania romana, pode andar pelo império, e principalmente compreender o Evangelho verdadeiramente como ele é. Estou falando como humano. Pedro tem as suas boas características, mas ele ficou com medo, ele temeu, ele vacilou em alguns momentos, e o Senhor teve muito trabalho com ele, precisou dar visões a ele de animais, estender um lençol na frente dele, porque ele não queria pregar para os gentios, e o plano de Deus era que esse Evangelho chegasse a todos, e estava no começo, e precisava de alguém que tivesse uma capacidade maior, e entra em cena o apóstolo Paulo. E o texto vai mostrar que ele estava perseguindo a igreja, como o Tino falou, perseguindo a igreja, indo para a Síria, indo para Damasco. Não sabemos se montaram num cavalo ou não, o texto não diz, mas o texto diz que ele caiu, e Jesus aparece a ele. Jesus aparece a ele, e Lucas escreveu que Jesus brilhava mais do que o sol, glória a Deus, que chegou a cegar o apóstolo Paulo. Por isso que nós entendemos, e muitos entendem assim, que Paulo foi o último e verdadeiro apóstolo. O último e verdadeiro apóstolo. Eu vejo muitos apóstolos por aí, né? Mas na historicidade da igreja cristã, são considerados apóstolos aqueles que viram Jesus. O último a ver Jesus foi o apóstolo Paulo. E a partir de então começa ali o seu ministério. É claro que ele tinha dúvidas, é claro que ele tinha questões para serem
esclarecidas a respeito, e o Senhor o chamou, teve um tempo ali com ele. O texto não é muito claro, mas dá a impressão que o Senhor teve momentos ali com ele, especiais, mostrou coisas a ele, e ele foi fazendo ligações, pontes do Antigo para o Novo Testamento. Se você ler, como vocês estão lendo, se vocês estudarem a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, é uma coisa assim que ficamos de boca aberta. A capacidade que o Espírito Santo deu a esse homem para que ele pudesse explicar o Antigo Testamento aos judeus e aos gentios e mostrar Jesus. Estude a carta aos Romanos, é uma bênção para esclarecer questões da lei e da graça. E o Senhor foi usando esse homem, ele sem pestanejar, sem ficar vacilando, ele entendeu o seu propósito, que era levar a mensagem do Evangelho, e ele começou a fazer isso. Eu chamo a atenção da igreja para a seguinte questão: há um discurso em nossos dias, e esse discurso em determinados momentos da história ele vem à tona. Muitos estão pregando um evangelho fácil, muitos estão pregando uma graça barata. Vinde como estás e fique como você quiser. Não tem problema, tudo é Deus, tudo é maravilha. Vamos na balada e vamos para o culto, que é a mesma coisa. Você vai evangelizar lá e depois vai para o culto, que é a mesma coisa. Meus irmãos, a Bíblia não diz isso. Quando Deus chama uma pessoa, eu não estou dizendo que a pessoa quem Deus chama, a pessoa quem compreende o Evangelho vai viver como uma estátua, um parasita, um maluco, um fanático. Não é isso, mas é diferente. É diferente, você começa a ter outras opções, outros gostos. A tua alma ela não se sente bem, como o Salmo 1 diz, ela não se sente bem quando ela está na roda daqueles que não temem a Deus. Você começa a ficar incomodado, você está num lugar e aquele lugar não está, você percebe que aquele lugar as pessoas não estão adorando a Deus. Quando eu falo adorando a Deus, não é que estão lá ajoelhadas, e não, com as suas atitudes, com a sua maneira de se relacionar. Nós adoramos a Deus assim, com esse respeito, com as palavras que nós falamos. Falei para o Roberto ontem, olha, eu fui num casamento ontem, e o casamento iria até às 6 da manhã. Iria chegar um grupo de pagode, umas 3 horas da manhã, eu imagino. Aí eu fiquei pensando, né? A pessoa, eu e a Esther dançando pagode 3 da manhã, com o celular para todo lado, filmando. Primeiro que eu não sei dançar, né? Ela até sabe, né? Filha de baiano, tem um gingado. Imaginem. Segundo, eu tinha um compromisso aqui. Compromisso na casa do Senhor, como todos nós temos. Vocês estão entendendo? Não é que eu me diverti. Claro que eu me diverti. A comida estava boa. Tinha bons vinhos, tinha bons sucos, tudo ali. Estava bom, a festa estava boa. Mas algumas coisas não batem. Então, deu o horário. O que nós vamos fazer? Para casa. Vamos para casa. Limites. E essas coisas nós fazemos não porque eu sou obrigado, não porque eu tenho medo do inferno, não, é porque eu não me sinto bem. Nós não nos sentimos bem, porque o Espírito Santo, Ele nos toca. Muitos dão uma desculpa, não, mas eu vou evangelizar, né? Vou ficar lá no pagodinho, e aí eu aproveito, pego uma companheira e já evangelizo, né? Faço aquela evangelização. O apóstolo Paulo aconteceu com ele dessa forma. Ele já não entendia o mundo como ele, não via mais o mundo como ele via antes. Não via mais.
mudou completamente a sua maneira de ser. Quando nós temos um verdadeiro encontro com Jesus, como o apóstolo Paulo teve, queridos, a tua vida, a minha vida, ela é mudada. Não tem como você ter um encontro com Jesus e permanecer a mesma pessoa. Não tem como. E essa mudança, ela é diária. Ela é diária. Ele, em suas cartas, em outras palavras, ele mesmo reconheceu que a cada dia ele mudava. Quando ele disse, olha, deixando as coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Prossigo para o alvo. É para esse alvo que nós temos que prosseguir, deixando as coisas velhas para trás. O velho homem, quando nós falamos em velho homem, o velho homem está aí dentro de você. Quando eu falo homem e mulher. O velho homem está dentro de você e a todo tempo ele vai querer se manifestar. Ele vai querer se manifestar na nossa natureza humana. Então ele vem pensamentos, vem situações, vem questões dentro de nós. É o velho homem tentando ressuscitar, mas ele está morto. Ele está morto. Ele tem que ter morrido. E se ele não morreu, mate ele a cada dia dentro de você, porque senão você não vai viver o que o Evangelho tem para a sua vida. Não vai conseguir viver verdadeiramente o que a palavra do Senhor nos diz. Quando Jesus diz, eu sou o caminho, não existe outro caminho. Você vai viver na verdade, porque Ele é a verdade. E você vai ter vida, porque Ele é vida. Vamos pensar aqui nesse texto, no capítulo 16, em alguns antecedentes do texto principal que nós lemos. Em primeiro lugar, o capítulo 16 vai falar sobre Timóteo. Se você analisar aí o verso 2 do capítulo 16, Lucas escreveu o seguinte: chegou a Derbe, Paulo e Silas, eles chegaram a Derbe e depois eles foram para Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Sua mãe era judia convertida e o seu pai era grego. E os irmãos, olha só o que Lucas escreve aqui, o que nos chama a atenção, queridos. Os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Às vezes nós temos que fazer algumas perguntas para nós mesmos. Como as pessoas nos veem? Como elas nos enxergam? Porque em Provérbios está escrito assim: que não sejam os teus lábios que te louvem, mas os lábios de outrem. O que chamou a atenção aqui de Paulo, talvez eles não tivessem ainda um relacionamento. Depois desse relacionamento ele vai crescer, ele vai se fortalecer, mas o que dá a entender nesse momento é que eles estavam se conhecendo. Tinha um discípulo ali chamado Timóteo, e a sua mãe era judia, o seu pai era grego. Ele teve um problema por causa disso, teve que fazer uma circuncisão em Timóteo. Veja só, irmãos, como nós temos que agir, como eu estou falando em situações inesperadas. Como nós temos que agir? Com bom senso, buscando equilíbrio. Paulo, ele não precisava fazer a circuncisão em Timóteo, mas ele viu que estava tendo problemas por causa da religiosidade judaica. E ele falou, não tem problema nenhum, porque a verdadeira circuncisão, ele sabia que ela é feita no coração. É a conversão, é a aliança que nós temos com Deus. Ele sabia, mas vamos fazer, não tem problema. Machucou ali Timóteo, porque a circuncisão dói. Não sei se tinha anestesia nessa época, provavelmente não. Mas a circuncisão é problema. E ele fez isso por causa do outro. Paulo também, escrevendo ao Coríntios, aproveitando essa oportunidade, ele diz assim: comei de tudo que vende no mercado. Tem gente que leva ao pé da letra isso aí, né? Coma de tudo que vende no mercado, mas se comer carne,
vai escandalizar o teu irmão, não coma carne na frente dele. É pecado? Estou dando aqui o exemplo da carne, que foi o exemplo que ele deu. Se você faz alguma coisa que você está bem com Deus, você sabe que não tem nenhum problema. Eu falei aqui em dançar, não falei? Se você não vê problema nenhum, eu também não vejo, e você pegar a tua esposa, vocês que gostam de dançar, ir para um lugar, né? Fico olhando aqui para o Tiago, ele só está doido. Tiago gosta de dançar. E pega a tua companheira e tem ali uma dança com ela, está em algum lugar que pode, ou na sua casa, não tem problema nenhum. O problema, sabe qual que é? São os olhos dos outros, que gostam de julgar. Não é verdade? Gostam de julgar. Poxa, ele está com a... até não é inimigo, não é? Está com a esposa, está com a namorada, está com a noiva. Aí vem o fariseu. Aí o fariseu fala: não diz que é crente? Da igreja famosa aí, ó. Da igreja, olha a cara lavada dos dois. Queridos, isso é farisaísmo. E uma outra situação que eu coloquei, aí sim. Agora, o que nós temos que ter? Bom senso, ter paz com Deus. Eu não estou falando para chegar a extremos, não estou dizendo isso não. Eu sei que vocês estão entendendo o que eu estou dizendo. Eu sei. Onde está o pecado? Onde está o pecado? O pecado está no exagero. O pecado, o que a Bíblia diz: não vos embriagueis. Não vos embriagueis com vinho, porque há contendas. O embriagado não sabe o que está fazendo. O embriagado ele comete loucuras, ele fala besteira. É por isso que a palavra do Senhor diz: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. E quando a Bíblia diz isso, ela está proibindo a pessoa beber o vinho? Não! Vamos entender a palavra de Deus. A Bíblia está proibindo a embriaguez. Eu não estou aqui dando carta branca para ninguém encher a cara. Por várias vezes o pastor Oshiro falou assim: sabe por que eu não falo essas coisas aqui? Porque tem gente que não entende, sai da igreja e fala: o pastor liberou. Pega um sangue de boi e coloca no ombro, ó, com a camisa formosa. Nada disso. Não é isso que a Bíblia diz. Não é isso. Então vamos entender a palavra de Deus. Vamos ter essa alegria, irmãos, de servir a Deus. Onde o Espírito de Deus está, a liberdade. E essa é a liberdade de culto. É a liberdade de você viver sem essa carga da religiosidade. O que Jesus falou e o que Mateus escreveu no capítulo 28: vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. Sobre o que Jesus estava falando? Sobre religiosidade, sobre a canga da religião que pesava, principalmente do farisaísmo, sobre os seus discípulos, sobre os talmidins. É sobre isso que Jesus estava falando. Então vinde a mim, porque o meu fardo é leve, e eu dou descanso a vocês. Vivam em Cristo, tenham essa liberdade em Cristo, com respeito, com reverência. Fazei tudo, quer comais, quer bebais, fazeis tudo para a glória de Deus. Se os teus atos não glorificarem a Deus, sejam eles quais forem, não façam. Não façam, porque está aqui, ó, na nossa mente. As pessoas são maliciosas. Onde a malícia nasce? Quando falam no coração, é na mente. A maneira como você olha, a maneira como você fala, a maneira como você age, é tudo aqui. É dessa batalha espiritual que o apóstolo Paulo estava falando em Efésios capítulo 6. Timóteo, ele era bem visto pelos irmãos de Listra e de Icônio. Bem visto. Como será que as pessoas olham para nós? Você pode pensar: mas eu não ligo para o que as pessoas falam. Eu ligo. O que é que estão falando?
Por que estão falando? Será que não é o momento de chegar e conversar, e perguntar, e falar, e mostrar exatamente quem você é? Eu sei que numa conversa isso não dá para acontecer, mas procurar sempre a paz, procurar sempre colocar as cartas na mesa, vamos dizer assim, mostrar exatamente o que está acontecendo, porque é muito ruim, queridos, quando nós ouvimos, olha, falaram, estão falando, estão dizendo isso, não, isso não deve, eu sei que acontece e vai continuar acontecendo, mas não é bom que aconteça. Então todas as vezes que você tiver a oportunidade, fale, converse, tire dúvidas. Na quinta-feira eu tirei muitas dúvidas, coisas que eu nem sabia. A pessoa chegou para mim e falou: pastor, naquele dia assim. Eu falei: olha, você me desculpa, não foi a minha intenção. Pedi perdão. E acho que ficou, pelo menos da minha parte, ficou esclarecido. Em segundo lugar, aqui o texto no capítulo 16 vai me mostrar a atuação do Espírito Santo. Versos 6 a 10. O apóstolo Paulo, ele, sendo um homem de Deus, o que ele estava pensando? Eu vou para tal lugar, conversando com seus amigos. E o Espírito Santo de Deus fala: não vá para lá. Aí ele pensa: então eu vou para cá. De novo o Espírito Santo de Deus fala: não vai. Olha o ponto, olha o nível de espiritualidade que esse homem alcançou, queridos, de ouvir a voz do Espírito Santo. Eu não sei como o Senhor falou com ele, se foi através de um irmão, ou se foi logo com ele mesmo. O seu Espírito falou na sua mente, porque o Senhor fala dessa forma, fala do jeito que Ele quer. Mas você vai ver aqui que o Senhor dá uma visão a Paulo, e aquele homem dá uma mensagem, fala com Paulo dizendo: Paulo, vem para cá, vem para Macedônia, atravessa aí onde você está e vem para cá. Por quê? Tem gente esperando aqui. E foi exatamente isso que aconteceu. A conversão de Lídia na cidade de Filipos, que pertencia à região da Macedônia. Por isso que o Espírito Santo de Deus estava mandando Paulo ir para a Macedônia. E o texto vai dizer que ele estava lá na cidade de Filipos, e ele procurando um lugar para orar. De repente o Senhor preparou que ele se encontrasse com algumas mulheres. O apóstolo Paulo começou a pregar a palavra, e o texto vai dizer que Deus abriu os olhos, abriu o coração de Lídia, e ela compreendeu o Evangelho. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Quando eu digo que é o Espírito Santo que te convence, seja por palavras que você ouviu, seja por algum louvor, seja, não sei, Ele faz isso de diversas maneiras. Você pode estar, vou dar aqui um exemplo, você pode estar andando, indo para o seu trabalho, o Espírito Santo, ele vem sobre a tua vida, começa a te trazer revelação, você começa a adorar o Senhor na condução, no carro, fazendo o que você estiver fazendo. É assim que Deus faz, Ele traz isso ao teu coração, ao meu coração, e você começa a entender o Evangelho, e você quer mais e mais, porque quem já pisou no Santo dos Santos, quem tem experiência com o Senhor, não quer ir para outro lugar, não quer conhecer outro Deus, não quer saber de mais nada, ele quer ficar perto do Senhor, ele quer fazer a obra. E foi o que aconteceu com Lídia. A igreja na cidade de Filipos nasceu na casa de Lídia. Ela chama: queridos, venham para minha casa, eu quero receber vocês ali, vamos orar, vamos adorar a Deus ali, venham falar dessa palavra, venham pregar. Imagine Paulo pregando o Evangelho, queridos, com toda aquela sabedoria que ele tinha. E no próprio livro de Atos vai dizer que ele estava pregando num lugar, numa casa provavelmente, e tinha um jovem
sentado no segundo ou terceiro andar, não me lembro, e por volta da meia-noite, ele com muito sono caiu, e o texto vai dizer que ele morreu. O apóstolo Paulo para de pregar, coloca as mãos sobre aquele rapaz, e ele ressuscita. E depois sabe o que aconteceu? Ele voltou e pregou mais ou menos até as 3 da manhã. Estava nem aí, pode dormir. Pode dormir. Tem propósito na palavra, que ela não volta vazia. O Senhor abriu o coração de Lídia. E no texto que nós lemos aqui, só para que vocês entendam, vocês que já leram, vamos relembrar aqui o que acontece. Paulo está na cidade de Filipos, talvez ele foi para uma outra cidade aqui. Na cidade que ele estava, tinha uma moça que era usada por um espírito imundo, e ela gerava lucro, ela era uma escrava, ela gerava lucro para os seus senhores. E o espírito, sabendo, conhecendo o apóstolo Paulo, tenta disfarçar. Todas as vezes que o apóstolo Paulo e Silas passavam, sabe o que ela fazia? Aí vão os homens de Deus, servos do Senhor. Poxa, o apóstolo Paulo, em um primeiro momento, falou: que bênção, né? Tem a visão de Deus, né? Que maravilha. Por vários dias o texto vai dizer que ela fez a mesma coisa. Só que, em primeiro lugar, queridos, eu quero chamar a tua atenção aqui. Pessoas usadas por espíritos malignos também fazem milagres e profetizam. E aí? Estou certo ou estou errado? Como disse o senhorzinho Malta. O texto que está dizendo. O texto está me dizendo que ela era usada por um espírito imundo para falar, para profetizar, sem conhecer o apóstolo Paulo. E ela adivinhava. Quando eu trabalhava de office boy, eu fiz muita besteira, né? Eu ia falar uma palavra feia aqui, mas fiz muita besteira. Eu caí até naquele joguinho da bolinha. Tinha experiência. Os mais novos não sabem, não sei se sabem. O cara fica com um banquinho, aí põe a bolinha, né? 3 copinhos, e a bolinha está aqui, a bolinha está ali, você vai, a bolinha está aqui, aí você aposta R$100. Nunca vai estar, porque a bolinha sempre está na mão do cara. Não caia nisso, se um dia você ver. Não sei se existe. No centro da cidade tinha. E também no centro tinha essas pessoas que adivinhavam. Eles colocavam uma venda, pegavam o RG, aquele RG grandão que tinha antigamente. Que ano que ele nasceu? Falava, tá certo. Eu não sei qual que era o truque ali. Não sei, geral está dando risada porque já viu isso aí. Não sei qual que era o truque, mas eu não tive coragem de dar meu RG, mas eu vi muitas pessoas acertando ali. E depois sempre gerava ali um dinheirinho, alguma coisa assim. Porque a moça falava. Satanás e seus anjos, os demônios, eles conhecem o teu passado, conhecem o teu presente, mas ele não sabe nada do teu futuro. Não sabe nada. Tudo que é falado em televisão, em qualquer lugar que você for, é tudo chute. Tudo chute. Porque se eles soubessem, se verdadeiramente se eles soubessem, estaria muitos videntes aí ricos ganhando na Mega Sena. Estou certo ou errado? De novo. Não conhece, não sabe. Eles jogam com as pessoas.
Muitas pessoas usadas por espíritos malignos fazem milagres e profetizam. Eu não quero aqui julgar não, queridos. Nenhum ministério, nada disso, não estou julgando. Mas eu vou falar disso mais para frente. Então, fiquem espertos com isso. Versículos 16 e 17 está dizendo isso. Que ela era usada por espírito maligno para tentar enganar o apóstolo Paulo. E aí, dentro dessa linha de pensamento, em segundo lugar, todo cristão deve pedir a Deus, sabe o que? Discernimento de espírito. Peça discernimento de espírito para não ser enganado. E mais uma vez aqui eu quero repetir, porque o Senhor tem falado comigo que tem pessoas que gostam de fazer isso. Onde tem profeta aí, eu vou lá. Onde tem igreja que o pastor fala, que declara tudo, até não faça isso. Quando Deus quer falar com você, Ele fala. Ele está falando aqui através da palavra. Quando o Senhor quer falar contigo, Ele fala, Ele dá um jeito, Ele usa criança, Ele usa profeta, Ele usa quem for, Ele manda alguém na tua casa. Se a tua vida estiver no altar verdadeiramente, mas não corra atrás de profecias. Não corra. E quando você receber uma profecia, peça discernimento a Deus. Peça discernimento a Deus. Quero aqui dar um testemunho rápido, queridos. Estava um outro dia na casa de uma pessoa, e ela falou: vamos dar as mãos, vamos orar. Eu falei: amém, vamos orar. E a pessoa começou e orava, mas orava, uma oração de meia hora, e eu em espírito falando: Senhor, se não é o Senhor falando, que ela não fale nada comigo. Ela ia começar e nada. Só ficava no Não, eu saí de lá, não profetizou, não falou nada. Porque eu orei, eu pedi ao Senhor, falei: Senhor, se não for o Senhor falando, que eu não seja enganado, que não abra a boca. Discernimento de espírito foi. O apóstolo Paulo, ele tinha esse discernimento. Só que às vezes o que acontece? Nós vacilamos. Ele vacilou aqui alguns dias, não entendeu o momento. Só que o que o Senhor fez tocou no coração dele: Paulo, isso não sou eu que estou falando. No mesmo momento ele olhou para aquela menina e repreendeu o espírito imundo que saiu dela. O texto está dizendo. E por causa disso, ele foi parar na cadeia. Por causa disso, tiraram as suas roupas. Eles foram açoitados. Os açoites que os romanos davam foram os mesmos que Jesus levou. Os 39 mais 1, 40. Com aquele mesmo azorrague, aquele mesmo tipo de chicote, que tinha pedaços de ossos e ferro e tudo que arrancava pedaços de carne. Foram esses açoites que eles tomaram nessa ocasião. Em terceiro lugar, queridos, quando acontecer uma situação inesperada, procure manter a calma. Fique sempre em espírito de oração. Diante de tudo isso, você não vai ler na tua Bíblia que eles falaram alguma coisa, que eles repreenderam, que eles se levantaram, que eles lutaram, que eles pegaram a espada, que eles quiseram falar: eu tenho meus direitos, eu sou cidadão romano, ou cidadãos romanos. Não! Eles ficaram em espírito de oração, porque eram dirigidos pelo Espírito Santo. E o Senhor fala: fica quieto agora, não fala nada, agora é hora de falar, agora é hora de agir. É assim que o crente tem que andar. Sofreram ali os açoites, e o texto vai nos dizer que eles não falaram nada. Em quarto lugar, queridos, diante desse texto,
nós estamos aqui falando hoje, o segredo para o milagre acontecer. Eu não vou pedir para ninguém levantar a mão aqui, mas eu tenho certeza que muitos aqui estão esperando um milagre acontecer, que estão falando com Deus, que estão esperando alguma coisa sobrenatural acontecer. Faça isso em silêncio, faça isso em oração. Aquela resposta que você tanto quer, pede ajuda em oração para o teu irmão, para o pastor, para quem for, mas fica em silêncio. Fala você e Deus, coloque a tua boca no pó, como em Lamentações está escrito, porque ainda há esperança. Diante daquilo que esse texto está nos dizendo, para o milagre acontecer, nós temos que ter um coração grato. É o texto que está me dizendo, depois deles terem sido açoitados, maltratados, eles batiam, eles cuspiam, eles faziam de tudo com prisioneiros. O que o texto está nos dizendo aqui? Que à meia-noite, eles oravam e louvavam a Deus. Você quer viver o Evangelho? Não estou dizendo que essa situação vai acontecer com você, mas pode acontecer. Pode acontecer. Algo inesperado. Algo inesperado. Quantas histórias nós já vimos, queridos, de do nada, você está na tua posição, fazendo bem, pregando a palavra, do nada algo se levanta, uma situação começa e você se vê em um momento que você, e agora? O que é que eu vou fazer? Imagine você andando pelas ruas no período de carnaval, e de repente a polícia vem e te confunde com um ladrão e leva você preso, e você fica encarcerado sem culpa. Diante dessa situação, o que nós devemos fazer? Não tem o que fazer, é só confiar na justiça do Todo-Poderoso. Só confiar, é orar, é adorar, é crer, ao invés de murmurar, de lamentar. Te dar uma de hiena, que eu já falei aqui algumas vezes. Só comigo acontece, só comigo, ó céus, ó vida, ó azar. Não, queridos, não é isso que o texto está dizendo, não. Eles não estavam murmurando, não estavam falando um para o outro, mas poxa Silas, nós não somos filhos do rei, nós não somos, esse evangelho que estão pregando por aí, triunfalista. É claro que na vida com Cristo nós temos momentos bons, é claro que nós temos alegrias, o Senhor prepara esses momentos, mas os momentos ruins podem acontecer a qualquer momento. A qualquer momento você pode sair, alguma coisa acontece. Agora a grande questão é como eu vou agir. Qual será a minha reação diante de uma situação inesperada como essa que aconteceu com eles? E eles estão nos dando aqui, a Bíblia está aqui, queridos, os textos que a Bíblia tem, estão aqui para nos dar lições, para nos mostrar como agir. Em último lugar, todo milagre que Deus faz tem um propósito. Todo milagre que Deus faz tem um propósito. E eu olho para a Bíblia e vejo que a maioria tem um objetivo. A maioria dos milagres que eu vejo na Bíblia tem o objetivo de salvar vidas. Jesus atravessou o mar da Galileia, foi para uma região que ele sabia que ele iria ser rejeitado, mas ali tinha um homem rejeitado pela sociedade, um mendigo louco, possuído por demônios, sem roupa, praticamente nu,
sujo, ou maltrapilho não pode porque estava sem roupa, mas que quebrava as correntes quando eram colocadas nele. Jesus atravessou o mar da Galileia por causa dele, e ele ficou curado, ele ficou limpo, ele recebeu roupas, ele começou uma nova vida, quis voltar com Jesus. E o texto vai dizer que Jesus fala: não, fique aqui, pregue essa palavra aqui. Às vezes nós não entendemos as ordens de Deus, queridos, mas nós temos que obedecer. Qual que foi o propósito desse milagre? Um terremoto, não tem muito nexo isso aqui. O terremoto, ele sacode o chão, ele treme o chão. Pelo que eu vi e li, não era comum terremoto naquela região. Os terremotos são comuns no Japão, na Califórnia, mas naquela região em específico, eu não vi nenhum texto na Bíblia falando em terremoto. Se tiver, eu vou procurar depois, mas não me lembro. Não era algo comum, eles não tinham costume, é como no Brasil. Não é comum um terremoto aqui. E o que é que tem a ver o terremoto com algemas e correntes sendo quebradas? Não vi. O que nós temos que entender aqui? Que o Senhor enviou anjos, que o Senhor fez do jeito que Ele fez, e aquelas algemas e aquelas correntes foram quebradas pelo próprio Deus, as portas foram abertas, assim como o Senhor fez quando tirou Pedro da cadeia, enviou o anjo entrou e foi abrindo, e é assim que Deus faz quando a igreja está em oração, é assim que Deus faz quando nós estamos na presença de Deus. Aleluia. Ele faz milagres com objetivos. O Senhor ama a tua vida, o Senhor se entristece. Quero falar isso do fundo do meu coração. O Senhor tem ciúmes de você. Aleluia. Quando você entrega a sua vida a outros deuses. Quantas pessoas que conhecem o Senhor estão adorando a Baal, estão adorando a Mamon? Entenda o que eu estou dizendo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O Senhor tem ciúmes quando você entrega o seu corpo a alguém sem motivo, sem compromisso, apenas por fazer. Não é isso que Deus quer para a minha vida, para a tua vida. O Senhor quer te dar vestes brancas. O Senhor quer mudar a tua mente, o teu coração, a tua maneira de falar. Deus quer usar a tua vida para você profetizar, para você pregar o Evangelho, para que vocês sejam usados por Deus, para que a luz seja levada aos homens. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo, disse Jesus. Diante de qualquer situação inesperada, adore a Deus. Aleluia. Adore a Deus, adore o Senhor. Tenha isso na tua mente. Glória a Deus. Ontem eu saí para ir no cartório. Já termino com esse pequeno testemunho. Saí para ir no cartório. Saí do cartório, resolvi o que eu tinha que resolver. O cartório fecha ao meio-dia. Saí de moto, peguei a Serra da Cantareira, como eu sempre faço. Um lugar me chamou a atenção e eu voltei para estacionar a moto para ver direito. Queridos, eu não calculei bem o lugar, não vi direito o lugar onde eu estava. E era um lugar mais ou menos assim, ó. Então eu encostei a moto aqui, não vi, olhando para lá, não tinha pé aqui, ó. Capotei, eu a moto com tudo. Sabe quando alguém cai do cavalo? O cavalo deles. Numa descidinha assim, ó. Machuquei o braço, machuquei o pulso, tá doendo. A moto estragou um pouquinho. Mas
no momento em que eu caí, eu só tive como é que fala assim, a intenção ali, a reação. Eu só falei assim: meu Deus, tem misericórdia. E caí. Bati o braço, a camisa manchou aqui com sangue, esqueci de colocar o band-aid. E eu fui levantar aquela moto, irmãos, pesada. Levantei, fiquei 1 ou 2 minutos ali com a mão tremendo, um pouco de sangue ali e aqui, com dor. E eu agradeci a Deus, falei: Senhor, muito obrigado por eu não ter quebrado nada, pela moto conseguir ainda andar com ela e voltar para casa. De quem foi a culpa? Minha. Eu não vi, não calculei. Agora eu vou ficar murmurando, vou ficar dizendo: mas não. Todas as coisas cooperam, todas as coisas contribuem para o bem. Eu não sei o que iria acontecer, estou falando aqui como homem. Eu não sei o que iria acontecer se eu continuasse, se eu não tivesse voltado, não sei. Pode ser que aconteceria alguma coisa ou não, mas eu não sei os propósitos de Deus, porque Ele sabe o que vai acontecer daqui a pouco, daqui a 10 minutos. Nós não sabemos. Nós temos que agradecer a Deus por tudo. Glória a Deus. Sabe aquele sonho que ainda não se realizou? Agradeça a Deus. Se for para o teu bem, se for para o melhor, Ele vai se realizar. Amém. Aquela enfermidade que ainda persiste, aquela dor que nós sentimos quando perdemos um parente, um amigo, um irmão, um pai, uma mãe, agradeça a Deus. Tem um tempo certo para todas as coisas debaixo do sol. Amém? Amém. Que Deus abençoe a tua vida. Vamos agradecer a Deus, aplaudindo a Ele.